Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Renata, sou do curso de Ciências Biológicas e vou apresentar para vocês sobre o artigo titulado como Abelhas e o impacto ambiental da ruptura da barragem de Fundão. Este artigo foi escrito pela Camila Vieira, pesquisadora da Universidade Federal de Viçosa, e outros colaboradores, que também são pesquisadores da UFV e da Universidade Federal de Minas Gerais. A mineração é um dos setores mais importantes da economia brasileira, gerando bilhões de dólares a cada ano e milhões de empregos em todo o país. No entanto, a extração do minério ele gera rejeitos, os quais impactam diretamente no meio ambiente. As barragens normalmente são construídas como estruturas de contenção permanentes ou temporárias para rejeitos de minas por empresas de mineração que operam no Brasil. A barragem de rejeitos da mina de Fundão, localizada em Mariana, no estado de Minas Gerais, rompeu em 5 de novembro de 2015, liberando cerca de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro na bacia do Rio Doce. Esse rompimento resultou na morte de 19 pessoas, afetou 342 famílias e acarretou em 1.469 hectares de vegetação desmatada. Dentre as diversas consequências ambientais associadas ao rompimento da barragem estão as preocupações sobre os possíveis impactos para as populações de abelhas. As abelhas são um grupo essencial na manutenção da biodiversidade devido aos serviços ecossistêmicos de polinização e podem ter sido diretamente e indiretamente afetadas, uma vez que a destruição da vegetação local reduz os recursos florais dos quais as abelhas dependem para realizar a coleta do néctar, do pólen e da água. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar a biodiversidade e a riqueza de diferentes espécies de abelhas mediante a realização de um levantamento em áreas afetadas e não afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão. Além disso, foi medido as concentrações de metais na corbícula de abelhas da espécie Apis mellifera. Para cumprir com esse objetivo, foi avaliada a diversidade e a riqueza de abelhas. Então, elas foram coletadas diretamente das flores por intermédio de uma rede entomológica em 6 áreas entre os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. E os locais foram determinados considerando 3 localidades diferentes relacionadas ao depósito de lama de rejeitos. Então, a área 1 compreende as áreas afetadas representadas na imagem por A1 e A2, a área 2 compreende as áreas de influência representadas por B1 e B2, e a área 3, as áreas não afetadas, representadas por C1 e C2. Para determinar a possibilidade de exposição a metais advindos da lama de rejeitos, foi selecionada a corbícula presente nas patas traseiras de abelhas da espécie Apis mellifera. A corbícula é uma cesta polínica localizada na tíbia das patas traseiras da abelha, e é uma estrutura utilizada pelas abelhas operárias dessa espécie para transportar o pólen e a resina para os seus ninhos. Então, 10 abelhas operárias foram coletadas em Bento Rodrigues e em Paracatu de Baixo, por terem sido os bairros diretamente afetados pelo rompimento da barragem, e também foram coletadas da área controle. Os metais selecionados para análise foram alumínio, cromo, manganês, ferro, níquel, cobre, zinco, arsênio, cádmio, bário, mercúrio e chumbo, devido às análises químicas do solo de Mariana disponíveis na literatura. 787 indivíduos de 118 espécies diferentes de abelhas foram coletadas e distribuídas entre as famílias de abelhas, como podemos observar no slide. E as espécies mais representativas encontradas nas áreas analisadas também estão demonstradas no slide, e várias dessas espécies nidificam no solo. A tabela 1 demonstra que foram obtidos altos índices de diversidade de Shannon representadas por H, e da ectabilidade representado por J em todas as áreas. Quanto ao teste T de diversidade, não foi possível observar diferenças significativas entre os locais amostrados. A semelhança entre os índices de diversidade das abelhas nas áreas afetadas e não afetadas pelos rejeitos pode ser explicada pela presença de florestas próximas que poderiam estar atuando como áreas de refúgio para as abelhas, e essas áreas estão demonstradas em verde na figura. As análises de metal em Apis mellifera mostraram que os elementos encontrados com a maior concentração
foram alumínio, cobre, cádmio, mercúrio e chumbo, como podemos observar na figura e na tabela. No entanto, não foi possível observar diferença significativa em relação aos metais encontrados entre as áreas estudadas, e isso pode ser explicado devido a estudos que mostraram que a composição dos solos das áreas mineradas no quadrilátero ferrífero não apresentam diferenças em comparação à área de rompimento da barragem. Os resultados demonstram que o rompimento da barragem de Fundão e a presença da lama de rejeitos nas áreas afetadas não afetaram a biodiversidade das abelhas quando comparadas às áreas não afetadas próximos aos locais de impacto, e que não foi possível observar efeito da contaminação dos metais pesados nas abelhas devido à ruptura da barragem.